para compartilhar com vocês aqui. Está lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 10. Né, no culto passado, eu já tinha lido um trecho, né, então quem esteve lá no culto passado já sabe mais ou menos sobre o que nós vamos falar. Então, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10, que vai até o 28. Mas antes eu quero orar. Então, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar da Tua palavra, de explanar um pouco mais daquilo que o Senhor tem me ensinado no dia a dia, né? Eu quero compartilhar com os irmãos que nos assistem nessa hora, compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu sei que eu tenho aprendido muito a cada dia, todo dia eu aprendo um pouco, né? A Bíblia diz que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo e é como a luz da aurora, né? Então, até se tornar dia perfeito. E tem um outro versículo que diz que até se tornar varão perfeito, mas o assunto é o mesmo. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar compartilhando aquilo que o Senhor tem me ensinado no dia a dia. E peço-te, Senhor, que não seja simplesmente um discurso, mas que o Senhor possa vivificar a sua palavra e ela venha ser única na vida de cada um, trazendo ensinamento, trazendo discernimento, abrindo a visão, abrindo o entendimento, para que cada um possa receber da tua palavra, não de mim, porque eu não tenho nada para dar, mas receber da tua palavra aquilo que o Senhor tem preparado especificamente para cada um. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Então, livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, né? Pode falar isso hoje, né? Porque já está sistematizado que é o segundo, mas em outras épocas teve algumas modificações e não era exatamente o segundo. Então, capítulo 14, versículo 10, Êxodo, deixa eu achar, primeiro tem que achar. Capítulo 14. Isso, tá aqui, 14. Pronto. Então, o epígrafe diz o seguinte: a travessia do mar. Então, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite.
as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar o dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Então, claro que eu li aqui, né, 18 versículos, mas é só para a gente contextualizar bem o que nós vamos falar nessa tarde. Então, o foco desse texto que nós lemos aqui está no versículo 25, e diz o seguinte: fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então, quando eu leio esse versículo, aí não que eu não tenha resposta, mas uma pergunta tem que nos saltar aos olhos. Todas essas pessoas, tanto os egípcios, tanto os israelitas, não são descendentes de Adão? Não são, não são assim, no natural, filhos de Deus? Então, por que Deus escolheria um lado? Porque ele abriu o mar para os israelitas passarem e fechou o mar para afogar os egípcios, né? Então, tanto que os egípcios, aqui no versículo, né, na metade do versículo 25, a Bíblia diz que os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor luta por eles contra o Egito. Era plano de Deus que com a morte daquele exército, né, o exército de Faraó, o povo egípcio entendesse que o Senhor dos hebreus, o Senhor dos israelitas, é que era realmente o verdadeiro Deus. Porque no Egito tinha lá vários deuses, né? Inclusive aquelas pragas, elas representavam, vamos dizer assim, a derrota de cada um dos deuses egípcios, né? Então, Deus usou, né, a própria imagem dos deuses egípcios para lançar aquelas pragas sobre eles, para mostrar que os deuses deles, que representavam o mosca, o rã, entre outras coisas, ele não tinha poder algum, que só o Deus verdadeiro tem todo o poder, né? Então, mas o foco aqui não é nem a questão das pragas, o foco é por que Deus escolheria um lado. E se eu te fizer uma pergunta hoje, ou se alguém te fizer uma pergunta hoje, Deus está do seu lado? Ou do lado de quem de alguma forma, se opõe a você? Eu não vou dizer oprime, né? Porque a opressão não vem de Deus, mas vou dizer, por exemplo, oposição, né? De repente, qualquer um de nós pode estar vivendo uma oposição numa linha de pensamento, numa linha de caminhada, né? E algo está se opondo. Então, a pergunta que eu te faço agora, né? Claro que nem se você responder aí eu não vou saber, né? Mas responda para si mesmo, de que lado Deus está? Ele está do seu lado ou está lutando contra você? Ele está abrindo o mar para que você caminhe em terra seca ou ele está fechando para que você morra afogado? Não morrer afogado no sentido literal que os egípcios morreram,
né? Mas tem uma ministração do pastor Silas Malafaia, e agora eu não lembro o nome, mas ele apresenta algumas passagens que é extremamente interessante, e que ele fala que Deus luta por nós, e que num dado momento ele vai extrair as coisas dos ímpios, não que estamos falando somente de coisas naturais, né? Mas essa ministração, o pastor Silas está falando exatamente de coisas naturais. O Deus vai extrair as coisas dos ímpios e transferir para os fiéis, para os seus adoradores. Mas por que ele faria isso, né? Então, será que Deus realmente faz isso? Então, se a gente for analisar, por que Jacó e seus descendentes foram parar no Egito? Claro que não é o nosso foco, mas a gente pode passar por lá e fazer algumas observações. Jacó foi passar no Egito por quê? Foi fazer aquela caminhada no Egito por quê? Num dado momento da história, Deus falou a Abraão: olha, a sua descendência vai peregrinar, vai para o Egito, né? Deus tinha falado para Abraão que a descendência dele ia para o Egito e que ele ia dar a terra de Canaã para a sua descendência. Mas só que ele não ia dar naquela hora, naquela época, porque a medida da ira de Deus ainda não havia sido completa, ela não havia completado a medida da ira de Deus contra os cananeus. Então, ele disse, olha, a sua descendência vai peregrinar 400 anos. E após os 400 anos, eles vão voltar e dominar a terra, porque a ira de Deus já teria se completado. Então, se a gente for voltar aqui e tentar entender como é que foi o contexto dessa conversa de Abraão com Deus, Deus já tinha decidido que daria a terra de Canaã para a descendência de Abraão, mas ele ainda estava permitindo, né, que os cananeus ainda aproveitassem daquela terra, que eles permanecessem vivendo como eles estavam vivendo, até que a ira de Deus se completasse, né? Até que a medida da ira de Deus se completasse, né? Então, claro, né, que quem desceu para o Egito foram os descendentes de Jacó, né? Já eram os netos, né, na verdade, os bisnetos, né, de Abraão, porque teve Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Então Jacó já foi, mas já foi carregado, né? Então, na verdade, eram os filhos dele que estavam descendo e levou ele porque a Bíblia diz que ele já estava, como eu diria, com a vista já um pouco cansada, né? Então, é um indício, é uma informação que ele já estava idoso, né? Então, como que eu usaria essa informação aqui? Então, muitas das vezes, a gente olha para determinada situação, determinada circunstância, e quem nunca fez isso no natural, né? Talvez a gente não fala com um amigo, com um parente e tal, mas a gente às vezes pensa consigo mesmo. Como que Deus permite certas coisas, né? Mas é porque muitas das vezes a medida da ira de Deus não se completou contra aquilo, mas num dado momento ela vai se completar e ele vai se mover, né? Então, mas aqui o principal que eu queria mencionar, que eu quero mencionar aqui, é que no versículo 25, por que Deus escolheu um lado? Né? Por que Deus escolheu um lado? É porque sobre esse povo tinha uma promessa. E é essa promessa que eu estou falando aqui. Eles iriam peregrinar no Egito 400 anos e depois ia voltar. Ia voltar como um exército. Imagina, Jacó tinha lá 2 esposas, depois 2 concubinas, então, entre aspas, 4. Aí depois, na descendência dele, 12 filhos, mas no caso seria 13, mas, né, não posso falar que Diná não conta, mas ela não tinha uma tribo, né? Mas e quando essas 12 tribos voltam, liderada pelos seus 12 representantes, os 12 representantes liderados por Moisés e Arão, então eles voltam para conquistar essa terra. E aí então, nessa saída, eles atravessam o Mar Vermelho e Deus escolhe um lado. Escolhe proteger esse povo, escolhe caminhar com esse povo, em contrapartida, exterminar o exército de Faraó para mostrar que ele é Deus. Então, para que a gente possa caminhar nessa linha de entendimento, vamos ler aqui Êxodo capítulo 19, no versículo 3 ao 5.
diz o seguinte, 3 ao 5. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim? Versículo 5 diz o seguinte: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então, exatamente esse finzinho desse versículo que eu estava falando. Se embora toda a terra era de Deus, ou é de Deus, né, porque isso não mudou, então por que ele escolhia um lado? Porque ele tinha uma promessa. E ele falou disso aqui no versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ele estava separando, né, de novo, né, conversando com aquele povo e falando: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão continuar separados, como foi Abraão, Isaac e Jacó. Então, mas ele não, vamos dizer assim, ele não encobriu a informação total, porque ele disse: embora toda a terra seja minha. Ele poderia, por exemplo, ter escolhido qualquer povo, né? Ele poderia ter escolhido qualquer povo, e não somente um povo. E por que Deus estava assim, dando essa oportunidade aos israelitas? Agora, se me obedecerem, é porque Deus tinha um projeto, né? Eu não vou dizer muitas das vezes, mas todas as vezes Deus tem um projeto. Tem um projeto geral, né? A nível de humanidade, a nível de sociedade, a nível de país, a nível de cidade, mas também a nível de família, mas também Deus tem um projeto pessoal para a vida de cada um. Tem o meu projeto, tem o seu projeto, cada um tem que entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E esse é o projeto particular. E aqui nesse versículo, Deus tinha um projeto. Né? Se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão um tesouro especial, um tesouro pessoal para um pessoal dentre todas as nações, né? Então, Deus tinha esse projeto sobre a vida desse povo. E eu quero ler aqui também o versículo 6, Êxodo 19, versículo 6, que diz: Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Porque Deus falava vocês, e depois ele resumiu: essas são as palavras que você dirá. Por quê? Ele falava tanto no contexto geral e depois entregava, né, aqui no caso, ele entregou a responsabilidade para Moisés. Olha, você vai descer lá e vai explicar isso, você vai falar isso para o povo. Né? Então, é nesse sentido que a gente às vezes não pensa. A gente leva a vida de qualquer maneira, vivendo o, o dia, os anos, a vida toda, vivendo as consequências. Ou, eu esqueci exatamente a palavra que eu ia dizer aqui, mas não exatamente as consequências. Se acontecer isso, ok, eu faço assim. Ou às vezes a pessoa nem pensa isso. Por que aconteceu isso, então eu faço isso. Mas às vezes a gente não define uma meta, não define um projeto, não define uma ideia, não define uma visão, né? E o ideal de Deus é um projeto, é uma visão, é uma meta, é um caminho. E a gente tem que ter um caminho a ser percorrido, né? A gente não pode viver pelas consequências ou pelas circunstâncias. Se por acaso acontecer isso, eu faço isso. Né? Então, não é a melhor, vamos dizer assim, não é a melhor maneira de projetar a vida. Então, caminhar aqui mais um versículo. Números capítulo 22.
Números capítulo 22, versículo... Opa, passei demais aqui. Versículo do que vai do 1 ao 6. Números 22. Então, ó, caminhando aqui na ideia de que Deus tinha um projeto para aquele povo, né? Então, aqui em Números, se a gente ler aqui, por exemplo, o versículo 22, o capítulo 22 e também o 23, 24, na sequência aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que Balaque, né? Que Balaque... Eu vou ler aqui o 22 e na sequência eu vou ter que contextualizar o que estava acontecendo aqui. Então, Números 22, versículo 1 até o 6, diz o seguinte: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, olha o que Balaque planeja. Ele olha para aquele povo. Tem uma passagem aqui, se eu não me engano, está no capítulo 23, e fala que eles subiam na montanha para olhar o povo e era como se fosse uma mancha preta sobre o vale. Não dava para ver nem onde começava, nem onde terminava, de tanta gente que era, né? Então, imagina, lá quando eles saíram do Egito, né, a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então, como cada um tinha 2, 3, tinha uma pinha de menino, e ainda transportando os animais, camelo, jumento, ovelha, bois e animais. Imagina quanta gente que era. Então, que volume que era como se fosse um enxame, né? Então, Balaque olhou para isso e teve medo. E ele mandou chamar Balaão para que ele pudesse amaldiçoar esse povo. E aí é que entra no versículo 12, tem a resposta de Balaão para Balaque. Ele diz o seguinte, Números 22, 12, diz: Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então Deus disse para Balaão: Você não poderá. Mas só que aqui no versículo 6, no 6, diz que quem se abençoar é abençoado, mas quem você amaldiçoar é amaldiçoado. Essa era a visão que Balaque tinha sobre Balaão. Mas só que Deus tinha outra visão, né? Por que Deus tinha outra visão? É porque quando Balaão agia e se movia pelo poder de Deus e ele abençoava, então o povo era abençoado, porque era pelo poder de Deus. Mas aqui no versículo 12 é o mesmo Deus que diz: Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então, ou seja, esse povo, eles contavam com a bênção, com a proteção de Deus, mesmo que alguém se preparasse, mesmo que fosse em nome de Deus, para fazer algo contra esse povo, ainda assim Deus estava intervindo, dizendo: olha, você não pode fazer nada, é um povo abençoado, né? Então, Balaque aqui, ele estava tentando usar artifícios
porque ele só dele saber das histórias, do que tinha acontecido, né, pelo caminho, o que esse povo vinha fazendo, né, como que Deus vinha transportando eles com mão forte. Então Balaque teve medo e já tentou buscar um recurso. Mas ainda em Números, no capítulo 23, no próximo aí, eu vou ler um pedacinho de um oráculo de Balaão. E ele diz assim, ó. Claro que tem um contexto enorme, mas eu não vou ler aqui. Se ficar alguma falha no entendimento, vocês podem dar uma lida depois para completar o entendimento. Mas assim, o que é mais importante? Se a gente fazer uma recapitulação aqui. Eu disse no início, Deus fez a separação entre israelitas e egípcios, né? E aí, a ponto dos próprios egípcios perceber essa separação. Aí agora, em Números, no capítulo 22, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Deus ainda disse, olha, você não pode amaldiçoar porque esse povo é abençoado. E aí, olha o que Balaão diz aqui no 23:19. Ele diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se nós entendemos que nós somos povo escolhido de Deus, né? Que nós somos nação santa, se nós entendemos que nós vivemos sob as mãos poderosas do Senhor e que Ele derrama bênção sobre nós e cuida de nós, por que então, acaso, Ele falaria que faria, que guardaria, que abençoaria e que protegeria quem, como nós lemos lá no versículo 5 de Êxodo 19, né, que se obedecessem e guardassem, né, e fosse fiel a ele, ele faria de nós um tesouro. Então, se nós obedecemos e somos fiel a ele, então fatalmente ele fará de nós um tesouro especial, um tesouro separado para ele. E aí, se ele disse isso lá no versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, por que ele falaria e não cumpriria? Que é o que diz o Balaão aqui. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se a gente voltar aqui, ó, Êxodo, só para a gente reler aqui, capítulo 19, versículo 3. Ele diz, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Então, é a primeira parte do versículo. Então, se nós agora, né, hoje, se nós obedecermos fielmente e guardarem a sua aliança, guardarem todos os seus mandamentos, guardarem todos os seus preceitos, por que então ele ia mudar de ideia? Que é o que diz aqui no versículo 19. Deus não é homem para que minta, ele não está nos enganando, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu de ter feito essas promessas. Então, acaso ele fala e deixa de agir? Ou ele ia falar e não ia fazer nada? Ou acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós temos a nossa parte do contrato, né? Então, o que é uma aliança? Uma aliança é um contrato firmado das duas partes. Olha, eu te faço isso, eu te prometo isso, se você fizer isso. Então, ele disse, a aliança foi aqui, ó. Olha, se vocês me obedecerem fielmente, guardar a minha aliança, vocês serão um tesouro para mim. Agora, nós temos que cumprir a nossa parte, que é obedecer e guardar a aliança. Deixa eu virar aqui. Então, eu quero ainda compartilhar mais um versículo que está lá está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Coríntios, capítulo 1, versículo.
capítulo 20, versículo 20. Diz assim, ó. Pois quantas forem, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Né? Então a gente pode ler também o 21 aqui, que diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Jesus Cristo. Ele nos ungiu, né? Ele nos ungiu e ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, né? Então, na nova versão internacional, na NVI, não é a melhor versão do versículo, não. Eu li ontem, mas era na Almeida, eu achei mais claro, vamos dizer assim. Mas e tantas quantas forem as promessas, foi Deus quem fez. E lá, como a gente leu lá no 23, no versículo 19, se ele fez, ele vai cumprir, não importa a quantidade de promessas. Agora, nós temos que guardar, nós temos que cumprir a nossa parte da aliança feita, porque a promessa, ela não é feita assim de forma aleatória. Olha, a promessa está feita, mas você tem que cumprir essa parte da aliança. Então, às vezes a gente separa lá nosso tempo de oração e a gente fala, que o Senhor falou, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos ungir, que o Senhor vai isso, que o Senhor vai aquilo. Mas nós esquecemos que ele diz também que se nós guardarmos fielmente, se nós guardarmos fielmente a aliança dele, se nós obedecermos os seus mandamentos, se nós guardar as suas ordenanças, aí então a gente vai ter acesso a essas coisas. Mas muitas das vezes a gente só fala assim, mas eu quero ter acesso a isso, eu quero ter aquilo, eu quero que o Senhor preserve a minha saúde, eu quero que me dê aquele emprego, tem gente que quer ganhar até na loteria, mas muitas das vezes nós esquecemos a nossa parte do acordo. Nós também temos que cumprir o nosso lado, né? Então, aí você fala assim, mas então quer dizer que Deus você tem que, de alguma forma, dar algo para que você receba algo? Não, você tem que obedecer fielmente. Né? A Bíblia diz lá no versículo 19, que foi o que nós lemos, obedecer fielmente. Então, a partir do momento que a gente entra no campo da obediência, no terreno da obediência, e começa a viver a vontade de Deus dia após dia, vivendo sua vontade dia após dia, entregando, pondo a nossa vida no altar, né? Aí não quer dizer, então quer dizer que as promessas estão garantidas? Não quer dizer isso não. Quer dizer o seguinte, que você está cumprindo a sua parte, vamos dizer assim, a parte que foi estabelecida da aliança. Então, podemos dizer que por consequência, nosso coração nem vai estar posto nessas coisas, porque a gente vai estar muito ocupado fazendo a vontade de Deus. E aí Deus vai olhar para nós, vai se agradar de nós e falar, eu posso dar isso para ele, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quem sabe eu até restauro a saúde, né? Mas muitas das vezes a gente acha que Deus tem uma obrigação conosco. Não é exatamente dessa maneira. E esse lance da saúde é um negócio assim tão delicado. E o apóstolo Paulo foi um homem assim tão usado por Deus, mas tão usado de forma tão profunda, mas Deus colocou um espinho na carne. A Bíblia diz espinho na carne. Tem algumas versões mais assim, mais modernas, que diz que foi uma enfermidade. Então não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que interessa é que a Bíblia diz que tinha um desconforto, né? Tinha um desconforto, vamos chamar de espinho na carne de Paulo. E aí, por que esse espinho estava lá? Ele orou para que isso fosse tirado dele. Mas Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta. Isso é para você não se vangloriar. Não se vangloriar. Porque imagina, um homem que até a sombra curava. Um homem que até a sombra. Não, as pessoas eram colocadas as vestes de Paulo sobre a pessoa ficava na sombra de Paulo, a pessoa era curada. Mas ele tinha um espinho na carne. Por quê? Imagina se isso acontece hoje.
como é que essa pessoa não ia se exaltar e falar assim, gente, é que quem é Deus é eu. Olha o que eu estou fazendo. Né? Mas Deus falou assim, olha, isso é para te lembrar que eu sou Deus, que eu que sou Deus. Então, fica com esse espinho na carne, a minha graça te basta. Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado, porque essa relação homem-Deus, às vezes o nosso entendimento é pequeno demais para entender, é superficial demais para entender a profundidade do agir de Deus, a profundidade do pensar e do mover de Deus. Né? Então, nós podemos aqui, vamos dizer assim, nos apegar àquilo que nós entendemos, aquilo que nós não entendemos, a gente vai buscando entendimento. Eu posso dizer que eu não sou o dono da verdade, que me falta entendimento de muita coisa. Né? Aquele que fala assim, não, eu tenho um entendimento pleno, então é varão perfeito, meu filho. A plenitude já chegou, o que você está fazendo aqui? Então, vai ter, claro, algumas linhas de entendimento, e a gente vai ter que buscar de Deus. O apóstolo Tiago falava, se falta entendimento, ora a Deus, ele vai te dar. Então, e eu faço isso porque existem pontos que é um entendimento um pouco profundo, não diria complicado, mas foge do entendimento humano, um entendimento, talvez foge do meu, mas não foge de outro, mas vai ter outros que entendem outras coisas, que não entendem outras coisas que eu entendo. Então, assim, Deus, ele vai dando o discernimento, vai abrindo a visão, vai dando a compreensão. Então, eu quero compartilhar também mais um versículo, está em Eclesiastes, no capítulo 5, no capítulo 8, no versículo 5. E fala aqui, nesse versículo, fala exatamente de sabedoria. Fala exatamente de sabedoria. Então, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala: quem obedece às ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira de agir. Tem uma outra versão que fala assim: o coração do sábio entende o tempo e o modo. Aí a gente pode falar assim, mas o que isso tem a ver agora? Olha, no meu entendimento tem a ver assim, quer ver? Muitas das vezes as pessoas sabem que vão fazer algo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de liderança. Eu vou dar um exemplo mais prático. Moisés entendia, a Bíblia diz que Moisés entendia que era por ele que o povo israelita haveria de ser liberto, certo? Mas aos 40 anos, ele ataca um egípcio, mata um egípcio, porque ele entendia que era por ele que o povo ia ser liberto. E aí esse assassinato é descoberto, ele foge para o deserto, e aí ele vai para a terra de Midian, chega lá, casa com a filha de Jetro e fica por lá pastoreando ovelha. Mas não era por ele que o povo haveria de ser liberto? Mas então se ele foge do Egito, atravessa o deserto, vai para Midian, então como é que ele vai libertar o povo se ele for embora? Mas aí então, 40 anos depois, ele já com 80 anos de idade, tem aquela passagem da sarça que ardia sobre o arbusto e o arbusto não se consumia, né? E aí o Deus chama de novo Moisés, fala: Moisés, vai para o Egito para libertar o povo. Aí ele põe 1000 dificuldades. Quando ele não estava pronto, ele queria libertar o povo, a ponto que fez cometeu aquele assassinato. Quando Deus entendeu que ele estava pronto, ele já não queria mais ir. Então, assim, parece parece brincadeira. Mas aí, o que a gente entende? Né? Tem alguns historiadores que falam que o fato de Moisés não ter entendido nem o tempo, nem o modo, ele só entendia que ele tinha um chamado, ele atrasou a saída do povo em 30 anos. Porque ele tinha 40 anos de idade. Mas quando ele tinha 40 anos de idade, estava completando 390 anos que o povo estava no Egito. Mas a Bíblia não diz que o povo teria que sair com 400 anos? Eles iam ficar lá só 400 anos? Então, quando Moisés fizesse 50 anos, 10 anos depois, ele estaria apto
para tirar o povo. Mas aí o que ele fez? Ele apressou, ele atropelou o tempo, não respeitou o modo, e aí então ele teve que fugir para Midian, casou por lá, tinha um filho chamado Gerson, e por lá ficou. E aí então quando ele volta 30 anos depois, né? Então ele volta 30 anos depois. Então, aí você pode falar assim, mas e onde é que está escrito que ele atrasou a saída do povo em 30 anos? É porque se a gente for ler todas as profecias, quando Deus falou assim, olha, vocês vão ficar no cativeiro 70 anos, o povo ficou no cativeiro 70 anos. Quando ele diz, olha, o povo tem que sair do Egito com 400 anos, então entende-se que ele tem que sair com 400 anos, mas saiu com 430. Então, será que estava previsto? Né? Não vou entrar nesse campo, mas é um bom exemplo observar que Moisés não entendeu nem o tempo, nem o modo, porque ele quis apressar as coisas. E quando a gente traz para a nossa vida atual hoje, muitas das vezes a igreja levanta, vou dar um exemplo assim, a igreja levanta a liderança, a pessoa está se desenvolvendo, aí ela entende que ela tem um chamado para também liderar, mas ela não entende nem o tempo e nem o modo. Então ela vai lá e produz uma rachadura ministerial, porque ela entende que ela tem que liderar, então ela faz de qualquer maneira. Mas ela tem o chamado? Ela tem o chamado, mas às vezes não está na plenitude do chamado, né? Aí a gente fala assim, mas existe plenitude? Existe a plenitude. Então, só para a gente finalizar com esse lance da plenitude, eu quero contar duas histórias pequenas e quero ler aqui uma passagem lá no livro de Gálatas, que está no capítulo 4, no versículo 4 até o 7. Então, diz o seguinte, Gálatas capítulo 4, vai do 4 ao 7, diz o seguinte, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, né? Então, se a gente for fazer aqui, voltar um pouquinho no que eu já disse, né? Então, Deus separou um povo, tinha uma promessa sobre ele, e aí ele fez uma aliança com aquele povo. Aí eu mostrei um pouco aqui, falando como que Deus abençoa e cumpre, né, a sua palavra. Então, e isso vem se caminhando no tempo. Então, a partir desse povo, né, na plenitude do tempo, veio Jesus, e aproximadamente a 2020 anos atrás, Jesus estava nascendo, não foi exatamente no ano zero. Alguns historiadores dizem que foi por volta do ano 4. Aí, mas isso para nós não importa. O que importa é que era na plenitude do tempo, Jesus veio. E essa mensagem veio sendo passada de geração em geração, e essa mensagem chegou em nós. E quando ela chega em nós, aí então diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, essa promessa de Deus de separar o povo, de abençoar as pessoas e usar os seus planos de forma individual, de forma pessoal na vida de cada um, então chegou em nós. E nós hoje precisamos entender qual que é a promessa que está sobre nós, qual que é o projeto de vida que está sobre nós. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu vou tirar uma aqui, e se a gente pegar aqui um exemplo, vamos falar, por exemplo, de Zacarias e Isabel.
né? A Bíblia diz que Zacarias já era assim, um pouco velho, não exatamente com essa palavra, mas diz que ele já estava, já tinha bastante dias, né? E Isabel era estéril. A gente entende que quando um casal se forma e com pouco tempo eles detectam que não consegue ter filhos, né? E aí, certamente, Zacarias era um sacerdote e certamente, né, ele orava porque num dado momento o anjo falou a Zacarias: a sua oração foi ouvida e na plenitude do tempo vocês terão um filho. Né? Não que esse Zacarias fosse o pai de Jesus, mas ele era o pai de João. Né? Ele era o pai de João. Então, o que, é que eu quero extrair da vida desse casal aqui? É que eles oraram durante uma vida para ter um filho. E Deus ouviu a oração, mas eles tinham assim um proceder que agradava a Deus. Né? Eles tinham um proceder que agradava a Deus. Se a gente for ler lá os pormenores da história desses dois, a gente vai ver que eles agradavam a Deus. Então, Deus falou assim: olha, peraí, se eles estão orando por um filho e eu resolvi dar a eles um filho, então que não seja um filho qualquer, que seja João Batista. Né? Existia uma promessa que dizia: ele será o precursor, né? Ele é que vai, como se diz, abrir caminho para que Jesus viesse. E realmente ele fez isso. Ele veio e pregou arrependimento. E quando o ministério de Jesus estava para começar, então Jesus encontrou com ele no Rio Jordão e foi batizado. Ele olhou para aquilo e falou assim: mas espera aí, como é que eu te batizo? Ele falou: não, deixa assim, pode me batizar, vamos fazer desse jeito. Então ele obedeceu e batizou Jesus. Então, a partir desse momento, o ministério de Jesus cresce e o ministério de João tende a desaparecer, até desaparecer completamente. Mas aí então, essa era a plenitude do tempo. Deus preparou essas coisas. Muitas das vezes a gente está apressado, está agoniado, está angustiado, está querendo as coisas na nossa velocidade, sem observar a velocidade de Deus. Né? Não que ele, quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de metro por segundo. Né? Ou seja, coisas extremamente terrenas, coisas extremamente humanas. Deus não anda, ele não se, vamos dizer assim, ele não se preocupa com Cronos, que é o nosso tempo que passa e não volta mais. Nós temos que prestar atenção e observar que Deus age no Kairos, que é um tempo onde ele opera e para ele não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Isso só existe para nós. Né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira e observar dessa maneira e ter muito cuidado com a forma da gente, às vezes, apressar para fazer algo. Né? E a gente tem que crer e todos os dias que Deus tem uma promessa sobre nós, que Deus tem um plano sobre nós, que Deus tem um projeto sobre nós. O que cabe a nós é refletir como lá no versículo de Êxodo, no versículo 19 e 14, 19, 19, esqueci. No 19, 3, do 3 ao 5, é Êxodo 19 mesmo. E é que ele espera que nós guarde fielmente a aliança que nós fizemos com ele. Então um dia nós fizemos aliança com ele. Aí, por mais que a gente às vezes esqueça, mas um dia nós levantamos a nossa mão e nós o aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador. E a partir do momento que nós levantamos essa mão, nós aceitamos as cláusulas da aliança, nós aceitamos as cláusulas do contrato com Deus. Né? Então, nós temos que obedecer fielmente essa aliança. E aí, então, ele terá plena liberdade para agir na nossa vida. Né? Então, se você ainda não fez isso, não levantou a sua mão, não entendeu que é só Jesus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua caminhada, faça isso nesse momento. Mas que se você já fez, presta atenção na sua forma de caminhar, na sua forma de viver, na sua forma de se relacionar com Deus. E se ainda não se relaciona, busque esse relacionamento,
porque ele vai mudar totalmente a sua vida. Então, eu quero orar para terminar e deixa eu só perguntar aqui. Você vai tocar mais um louvor? Não, não vai. Então, eu quero orar para terminar. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa te dar entendimento e que essa pequena ministração ela possa te dar assim subsídios para que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida. E da mesma forma que Deus tirou aquele povo ali do Egito e transformou aquela caminhada deles num processo de transformação, da mesma forma no processo de transformação de escravo para pessoas livres. Essa mesma maneira, Deus quer trabalhar na sua vida hoje, na minha e na sua vida. Nós deixemos de ser escravo, mas nós nos tornemos pessoas livres para adorar, livres para exaltar o nome do Senhor, livres para invocar o seu nome, mas que sejamos assim, que nós tenhamos consciência de que Ele deseja com que nós caminhemos na sua direção. E o mundo, ele só quer nos escravizar, mas o Senhor, ele quer nos libertar, porque se nós conhecermos a verdade de Deus, então nós verdadeiramente seremos livres, e é só ela é capaz de nos libertar. Então, se você não conhece a palavra do Senhor, se você não conhece as verdades libertadoras que está na Bíblia, comece a partir de hoje a entender, a ler esta palavra e entender o que Deus tem preparado para a vida de cada um. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, Ele quer nos guardar para o dia da sua vinda, ou que seja nesse estado ou que seja em outro, mas o Senhor quer nos guardar. A Bíblia diz que Ele é paciente e dá tempo para que nenhum se perca. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida e que você possa ser próspero, ser uma pessoa abençoada e que você possa ter discernimento da palavra de Deus, discernimento que Deus espera da sua vida e que você possa então, a partir de hoje, conhecer a vontade do Senhor e viver nela, em nome de Jesus. Amém, amém.